O Realidade em Pauta já está de volta e agora você vai acompanhar dicas para manter os filhos longe da influência do consumismo com alternativas bastante simples. Além disso, a gente vai mostrar por que a fiscalização dos anúncios na internet ainda é tão difícil. Criar filhos é uma tarefa desafiadora, não é mesmo? Amar, alimentar, educar e conscientizar uma criança sobre tantas coisas às vezes parece difícil. Thaís Dantas é consultora do Conselho Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ela explica os motivos pelos quais as crianças precisam ser protegidas também do bombardeio de anúncios que incentivam o consumismo. A criança é um ser em desenvolvimento, é isso que vai pautar toda a legislação em torno dela. Por que ela é um ser em desenvolvimento? As formações cerebral de todos os seus sistemas ainda está em desenvolvimento. Nesse sentido, um apelo de consumo que chega a uma criança é diferente de um apelo de consumo que chega a um adulto. Há evidências de que crianças até certa idade, têm uma dificuldade de conseguir diferenciar o que é entretenimento e o que é publicidade. Isso fica mais evidente quando estamos falando de estratégias como uso de personagens que constam no desenho e que constam também na publicidade, e também nos casos de merchandising. Por isso é que a criança é mais vulnerável. Com o avanço da tecnologia, o acesso à internet ganhou mais adeptos, principalmente entre as crianças. Só entre 2013 e 2014, o índice de crianças e adolescentes que usaram a internet passou de 50% para 80%. O Brasil é o quarto maior mercado do YouTube. Entre os 100 canais mais vistos da plataforma, 30 produzem conteúdo direcionado às crianças. É neste ambiente que o acesso aos anúncios se torna ilimitado. É que a publicidade hoje ela se diversificou. Então ela saiu da televisão e hoje ela está em outros espaços de convivência da criança e em outros meios de comunicação. Então a publicidade hoje infantil, ela está dentro das escolas, ela está na internet, nas redes sociais, nos aplicativos, nos espaços públicos, então ela se diversificou. E por meio até de experiências. Então, como você comentou, ela deixa de ter aquele compre e peça para sua mãe, mas ela traz uma experiência com a marca, ela traz uma distribuição de um brinde. Então, ela se sofisticou para atingir com mais eficiência o público infantil. Proteger os pequenos do bombardeio da publicidade que incentiva o consumismo pode ser um desafio também. Mas como é possível identificar se um conteúdo publicitário é abusivo? Para saber qual é o possível dano ou se é abusiva essa publicidade dirigida a crianças ou adolescentes, é importante considerar quais são os meios que ela utiliza para conversar diretamente com a criança. E para entender isso, é possível analisar alguns requisitos. A Resolução 63 do CONAN, ela detalha alguma dessas coisas. Então ela vai falar, por exemplo, o uso excessivo de cores, o uso de canções infantis, o uso de uma criança dirigindo esse apelo a outras crianças. Então, a resolução fixa diversos atributos que facilitam, num caso em concreto, avaliar se ela é direcionada à criança e o quanto ela é abusiva. Segundo a advogada Lívia Cataruzzi, mesmo com as leis de proteção à criança, ainda é possível perceber a divulgação sutil de produtos infantis no ambiente virtual. E alguns fatores acabam dificultando a fiscalização. A fiscalização na internet é muito difícil quando a gente fala de publicidade infantil, porque é um espaço amplo, né? É um espaço grande, vamos dizer assim, e não fica claro, em muitos casos, quando configura a publicidade. Quando a gente fala, por exemplo, de youtubers, tem muitos vídeos que realmente ou os youtubers mirins ou teens, eles falam que receberam um produto de uma empresa e isso é evidente que configura publicidade. Mas em muitos casos, eles fazem 30, 40 minutos de um vídeo mostrando um produto, abrindo, usando, brincando, mas sem mencionar nem na descrição ou nem na fala do youtuber que foi contratado por uma empresa, que só é uma promoção paga. Então fica até difícil de identificar se é ou não uma publicidade. Portanto, aí vão 5 dicas para os pais manterem os filhos longe da influência ao consumismo. Acompanhe o uso das tecnologias dos pequenos. Isso pode diminuir a exposição deles aos riscos oferecidos pela publicidade abusiva. Procure explicar qual é o objetivo comercial dos anúncios. Ofereça outras opções de entretenimento, como ler, desenhar, tocar instrumentos musicais ou cozinhar.
Procure levar as crianças para brincar ao ar livre em praças ou parques. Essas atividades favorecem o desenvolvimento de outras habilidades. Sempre que possível, organize uma feira de troca de brinquedos. Uma das iniciativas do Criança Consumo do Instituto Alana para repensar o consumismo na infância são as feiras de troca de brinquedos. Então a gente incentiva que as pessoas, dentro do seu bairro, da sua comunidade, da sua escola, realizem feira de troca de brinquedos, especialmente perto do Dia das Crianças, que a gente sabe que é uma data super consumista, que tem um alto consumo, um alto estímulo ao consumo de brinquedos e outros produtos infantis. Para saber mais sobre a troca de brinquedos, acesse feiradetrocas.com.br. É importante, quando estamos falando de publicidade infantil e de diversos outros temas, entender que a família é responsável, porém essa responsabilidade não é só dela. É necessário considerar também o dever estatal no âmbito de políticas públicas e o dever das empresas enquanto parte da sociedade. Ou seja, ela tem uma responsabilidade social do que isso, mas ela não se esgota numa boa vontade. É mais do que isso, é um dever que precisa ser seguido. Bom, e aqui no estúdio eu continuo a conversa com José Vignoli. José Vignoli, educador financeiro do Meu Bolso Feliz, que faz parte do SPC Brasil. Vignoli, você ia comentar para a gente, explicar aqui dentro do estúdio agora, como é que eu ensino uma criança a consumir com responsabilidade, tendo em vista as dificuldades que uma criança tem de entender alguns conceitos. Dentro do dia a dia, dentro da nossa vida cotidiana. Eu costumo contar uma história que seria uma educação financeira através de R$1. Se você vai com a criança, por exemplo, numa padaria e tem lá o pote de balas, você pode dar R$1 para a criança e fazer uma jogada. Quanto custa uma bala? 25 centavos, por exemplo. Então você entrega a moeda e fala, você pode gastar todo esse dinheiro comprando 4 balas, ou você pode comprar 2 balas e com o troco, com a moedinha que a pessoa vai te devolver, a gente alimenta o porquinho lá em casa. Então, veja que existem formas criativas de você educar a criança, de você começar a colocar conceitos financeiros para a criança. Ao mesmo tempo, quando esse cofrinho estiver cheio, provavelmente a criança vai querer comprar alguma coisa para realizar um sonho. Será que a gente vai usar o cofrinho todo, o porquinho todo? A gente teve tanto sacrifício de fazer o porquinho engordar. Será que a gente não vai usar só um pedacinho e guardar o resto para a gente fazer uma outra coisa para o futuro? Então, é possível, sim, transmitir ideias simples que a criança pode absorver no cotidiano. Só o discurso eu acho que é pouco efetivo. Esse tipo de situação no supermercado, na bala, o porquinho, por mais que nós estejamos num mundo tecnológico, o porquinho ainda faz sucesso e é muito prático. Porque a criança, até uma certa idade, ela precisa ter contato com o dinheiro, com a nota, com a moeda. Esse contato físico é muito importante para que ela possa entender o que é o dinheiro. Hoje, com tantos meios digitais, fica uma coisa meio esquisita, porque você põe um cartãozinho lá, aperta um número e resolveu. Então a criança começa a achar que a vida é muito fácil, aquele cartãozinho resolve todos os problemas. Então, o teste com a moeda, uma nota de R$2, veja que nós estamos falando, Hélio, de valores muito baixos. Então, muitas vezes as pessoas acham que educação financeira é uma coisa que se faz com muito dinheiro, Não, muito pelo contrário, você incute os princípios de educação financeira a uma criança com aqueles valores que são proporcionais à vidinha dela, às responsabilidades que ela tem naquele momento. Mas você comentou aí que só o discurso não é válido, mas aí a gente precisa pensar então no contexto completo. Então pode ser que o pai e a mãe esteja tentando colocar esses conceitos para a criança, mas o exemplo dentro de casa pode ser um oposto e aí vai dar um conflito. Exatamente. É muito importante que os pais tenham consciência das suas ações até no cotidiano junto com as crianças. Quer dizer, não adianta nada eu fazer esse discurso, fazer essa história dentro da padaria, ir no supermercado e comprar tudo, eu quero a bolacha, dar a bolacha, enfim, aquela coisa toda. E que estejamos preparados para alguma cena, alguma coisa assim, alguma birra. Uma pesquisa recente do SPC Brasil mostrou que 37% dos pais reconhecem a grande pressão que as crianças fazem
principalmente agora no Dia das Crianças. Então, hoje as crianças elas têm acesso a informações, elas são extremamente rápidas, elas captam as coisas que nem sempre nós percebemos. Então, se você não tem discurso e atitudes coerentes, a criança acaba percebendo e acaba fazendo aí, vou usar uma palavra pesada com as crianças, acabam fazendo uma chantagem dentro da família, podendo gerar aí descontrole financeiro, podendo gerar aí grandes problemas, além de você estar criando um futuro adolescente, um adulto com pouca noção de dinheiro, com pouca noção do que pode e que não pode. Então, esse momento, essa idade é fundamental que se dê o discurso e, sem dúvida alguma, o exemplo. O uso da mesada é aplicável ainda, Vignoli, para o ensino do manuseio? Sim, a mesada ela é muito importante. A mesada deve se dar a partir do momento que a criança já tem aí uma vida minimamente independente, então já tem aquele lanche da escola, já tem aquele dinheirinho que ela recebe, e é muito importante, inclusive, da limitação, quer dizer, ao se dar a mesada, a explicar, e muitas vezes isso vai acontecer na prática, de que o dinheiro acaba e que o dinheiro não vai ser reposto. Então, eu costumo dizer que aqueles pais que ficam repondo a mesada na medida que ela acaba durante o mês, é aquele pai que está ensinando o filho a usar o limite do cheque especial, porque é um dinheiro que não termina nunca. Então, se a mesada são R$100 por mês, você tem que auxiliar, obviamente, a criança a administrar aqueles R$100 por mês. E isso vai com acompanhamento. Como vai, o que gastou, o que não gastou, gastou de mais, gastou de menos. Ou seja, os pais têm que ter uma atenção especial sobre o uso das crianças na internet, sobre esse dinheiro, para que elas possam entender que há limitação. Se você não dá o limite na vida cotidiana da família, quem vai ensinar esse limite é a vida. E talvez isso seja ou traumático ou tarde demais. Vignoli, muito obrigado pela sua colaboração com a gente aqui no Realidade em Pauta. Foi excepcional. É sempre um grande prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao SPC que gentilmente permite a participação do Vignoli com a gente. Agradeço a você de casa. Essa conversa vai estar disponível no nosso site, novotempo.com/jornalismo. E eu convido você para acompanhar o nosso próximo programa. Até lá.